Nós estamos de volta com o nosso programa Eclésia, ao vivo aqui pela Rede Século XXI, e o tema que a gente está conversando hoje com o padre Wander Maia é Quaresma. Aliás, padre Wander, o senhor é sacerdote lá em São Paulo, lá em Santo Amaro, não é isso? Ok. Santo Amaro, paróquia Verbo Divino, Eric. Paróquia Verbo Divino? Paróquia Verbo Divino. Tá certo. Muita gente não conhecia o senhor até pouco tempo, mas agora começa a acostumar com o senhor. Nós fizemos já alguns programas aqui conosco e é justamente o padre Wander que está nos ajudando a debater, a nos aprofundarmos, né, nesse tema da Quaresma, que é muito rico, e eu tinha feito uma pergunta para o senhor antes do intervalo, que é justamente sobre a liturgia. O que muda diretamente, efetivamente, na liturgia nesse período da Quaresma? Ok. Primeiro, a cor dos paramentos, os paramentos roxos, já se evidencia que estamos vivendo um tempo de penitência, um tempo de um certo contristamento pelos pecados, da busca de um arrependimento mais profundo, Eric. Também na liturgia se retiram os cantos que pressupõem uma certa exaltação, como o Glória e o Aleluia. A própria parte do canto litúrgico pressupõe algo mais sóbrio, algo mais recolhido, que espelhe, que expresse mais o silêncio. A liturgia é vivida realmente nesse tom realmente mais penitente, mais penitencial. E durante os próprios domingos, deixa eu contar uma coisa. Pois não. Eu sou pároco. E há poucos dias orientava quem trabalha com o canto em nossa paróquia sobre a questão da Quaresma. Não que não soubessem, mas só recordávamos aquilo que era essencial. Chamávamos atenção para isso, para conduzir o canto, conduzir a Assembleia a um exame de consciência mais profundo, a viver o ato penitencial dentro da Santa Missa de maneira mais intensa, mais repercutiva, de que realmente a Santa Missa seja uma realidade mais interior do que exterior. Então, os paramentos, se tira toda a floragem de dentro das igrejas, dos altares, toda a ornamentação desaparece para se mostrar esse tempo de deserto, esse tempo de estar com o Senhor se purificando, se preparando para viver o tempo pascal. O senhor falou dos paramentos, que nesse período os sacerdotes costumam usar o roxo, mas também de roxo se cobrem as imagens dos santos, né? Sim. Nesse período. Qual o sentido, então, de cobrir as imagens e por que o roxo? Então, o roxo porque traz esse sentido de penitência, né? De velamento, de um certo contristamento pela realidade do pecado. O roxo expressa esse sentido quase que de morte, realmente de morte para o mundo, de morte para a carne, de morte para o pecado, de morte para o demônio, Eric. E o costume de se cobrir os santos, que é antiquíssimo e que foi regulamentado por São Pio V, evocava o quinto domingo da Quaresma, que então era o domingo da Paixão do Senhor. Devia-se cobrir, cobriam-se as imagens dos santos e as cruzes, ok? Para se voltar, de fato, para o mistério do silêncio, da expiação do Senhor. Isso durava, no caso dos crucifixos, até a sexta-feira da Paixão do Senhor e dos santos até a vigília pascal. Só se voltava a descobrir ali. Na atual liturgia, Eric, no missal de Paulo VI, se recomenda, podem se cobrir, mas não se diz rigorosamente que se cobre. Entendi. Essa é a diferença. De tal maneira que a prescrição antiga devia auxiliar a que se mergulhasse mais no mistério do Senhor. Não que os santos, as imagens dos santos distraiam, muito pelo contrário, são uma catequese, mas é que tudo estava voltado para o mistério do próprio Filho de Deus, nosso Salvador. E, além do roxo, em algum momento nesse período, daqui até o domingo de Páscoa, em alguma celebração especial, pode-se usar, por exemplo, também a cor preta nos paramentos? Então, a cor preta ficou reservada, Eric, para as missas pro defuntis, pelas almas, em favor dos fiéis falecidos. Hoje a liturgia recomenda que não se utilize mais o preto, mas mesmo na liturgia antiga, na Sexta-feira Santa, não se utilizava. Não se utilizava? Não, era o vermelho, de fato, lembrando o sangue que Nosso Senhor derramou na cruz por nós. O que acontece é que nas memórias obrigatórias, nas festas e nas solenidades que aconteçam dentro do templo,
aí pode-se utilizar o branco que seja próprio do que está se celebrando. E o quarto domingo da quaresma, chamado domingo letare, ou um certo domingo da alegria, uma certa alegria pela redenção que está se aproximando, o próprio roxo ele diminui de intensidade e vai para um róseo mais escuro, para dizer que não é que devamos relaxar na penitência ou na busca de uma purificação mais forte, mas que a redenção realmente está chegando. É como se disséssemos o dia está amanhecendo. Entendi. A noite está indo embora. Uma transição. Entendi. Uma transição. Agora, padre, o senhor falou agora há pouco em relação ao domingo. Sim. Eu queria perguntar para o senhor, os domingos, nesse período da quaresma, eles têm alguma diferença em relação aos outros, os outros domingos do resto do ano? Por exemplo, é lícito até fazer algum tipo de penitência, jejum, também aos domingos nesse período da quaresma? Eric, essencialmente, os domingos são idênticos em todo o ano litúrgico, porque a Igreja declara o domingo como Páscoa semanal. Mas como esse tempo, como o próprio Papa Bento XVI dizia, é um tempo sagrado, um tempo que tem um sentido próprio, a Igreja incentiva que também dentro dos domingos se guarde a penitência. Por quê? Porque vai chegar o tempo de darmos o brado da vitória do Senhor sobre o demônio, o pecado e a morte. Mas, por enquanto, é o tempo de nos prepararmos. Assim é que, em todos os domingos da quaresma, se vive a penitência, se vive a mortificação. Diferente do que nós vamos ver o jejum e a abstinência que estão dentro desse contexto, mas praticados em outros dias. Não o jejum e a abstinência em si, mas aquilo que implica a própria penitência, que é um conjunto mais amplo, dentro do qual estão também o jejum e a abstinência. Inclusive, é bom, então, a gente entender essa diferença. Queria que o senhor explicasse para a gente. Qual é a diferença entre jejum e abstinência? O jejum é não tomar alimento nenhum, de uma forma muito simples. Jejum é estrito. Quer dizer, você pode fazer ele estrito, total ou parcial também. Certo. Há muitos que tiram uma refeição, há muitos que fazem ele inteiro, mas significa não tomar o alimento em vista de purificarmos as nossas paixões, os nossos desejos rebaixados, desordenados, os nossos egoísmos. E também, não é só isso, se deixa de comer, Eric, para que se entenda que tudo pertence a Deus, que deveria ser utilizado segundo o propósito de Deus, também em favor daqueles que não o possuem, que não têm. Agora, a abstinência, como a própria palavra diz, é não tomar algo, é privar-se. Esse é o termo. Entendi. Privar-se de algo. Então, eu me abstenho de refrigerante. Eu me privo de algo que eu gosto muito. Eu me privo do refrigerante. Eu me abstenho, me privo dos doces. Mas com o fim de purificar e de dilatar o meu coração para uma caridade mais profunda em relação ao meu semelhante. Essa abstinência precisa ser relacionada à alimentação ou não? Não somente, viu? Também o jejum. Olha, muito boa a sua pergunta, viu, Eric? Você chegou num ponto, obrigado por ter feito, determinante. Embora já se pense imediatamente na questão da ingestão, porque o pecado veio pela ingestão, pelo manducar e pelo comer, toma e come o fruto. Deus tinha dito, não comam do fruto dessa árvore. Então, passa-se pela questão do comer, do alimentar-se, sempre a questão da purificação, a questão do penitenciar-se. Mas não só. É preciso que nos façamos jejum dos pensamentos em vão, dos pensamentos críticos. Jejum, por exemplo, posso dizer, Eric, da maledicência, que deve ser feito perpetuamente. Mas quem sabe o tempo da quaresma, o falar mal dos outros, é o tempo para começar isso com força total. Às vezes é até mais difícil do que ficar sem comer. Mas muito mais em muitos momentos. O jejum dos olhares impuros em relação aos outros e assim por diante. O mesmo no que tange à abstinência. Agora, tem um outro aspecto ainda, eu queria saber se existe diferença entre o jejum e a abstinência, ou se na verdade são sinônimos, que é a mortificação. Ela é a mesma coisa? Tem diferença? O que é a mortificação? Então, está claro, o jejum é radical. Certo. Eu não tomo alimento algum. Certo. Durante um período do dia ou durante todo o dia. A abstinência é privar-me de algo que
eu gosto, algo ao que a minha vontade está preso, ok? E o que é a mortificação? A mortificação, seja exterior, seja interior, é todo o ato, vamos dizer, com sentido espiritual, com sentido sobrenatural, que me leve a matar, essa expressão é forte, mas a matar em mim o homem velho, o pecado, o jugo da carne, da vida, segundo o espírito do mundo, Eric, e não segundo o espírito de Deus. A mortificação tem essa finalidade. Existem mortificações, isso dá um tema, hein? Passivas, existem mortificações ativas, interiores e exteriores. Posso dar algum exemplo? Pois não? Por exemplo, uma mortificação ativa. Eu não vou comer tal coisa, que está ligada também à abstinência. Ou eu não vou fazer aquilo que eu gosto. Eu não vou assistir filme. Por exemplo, eu estou dando um exemplo para qualquer um. Certo. Bem, essas são ativas, eu escolho em discernimento. Passivas, aquilo que eu não contava, vem como surpresa de Deus. Um determinado trabalho que eu não esperava fazer e vou ter de fazer e que ofereço como uma mortificação. Exteriores, essas que dizem muito mais respeito ao corpo. E as interiores, as que estão ligadas muito mais diretamente à alma, posso dizer assim, a nossa memória e a nossa imaginação. Entendi. Então, por exemplo, não pensar mal dos outros. É uma mortificação e tanto. Você já fez? Se não falar já é difícil, imagina não pensar. Não pensar. Né? É mais difícil ainda. Imagina a batalha que dá isso. Eu imagino. Não pensar mal dos outros. Agora, antes da gente tentar responder algumas perguntas dos nossos telespectadores, ou da gente tentar entender quais são as obrigações mesmo de todos nós batizados, diante disso, o que a gente tem que fazer, né? Quais são os dias que a igreja recomenda, quais são os dias, como dizer assim, que nós somos, entre aspas, obrigados. Não dá a impressão, quando a gente fala assim, quaresma, que o cristão, o católico, vai então viver um tempo de abstinência, jejum, não dá a impressão que a gente está colocando uma culpa no prazer? Especialmente quem está de fora da igreja católica, aquelas pessoas que não entendem, não comungam da nossa fé, não pode dizer isso. Olha, mas qual o problema? Vocês são contra o prazer? Quer dizer que o prazer está errado? É nesse sentido? Está errado? O cristão, o católico, deve sentir culpa num ato prazeroso? Eric, e a você que nos acompanha, entenda isso. O prazer é bom. Foi dado por Deus. Se eu olho para a criação, se eu contemplo uma paisagem e meu coração se alegra naquilo, me dá prazer olhar aquilo, aquilo é bom, não? Foi Deus que criou o prazer e tudo que Deus criou é bom. O que não pode acontecer é que o prazer vá se tornando uma regra de vida. O prazer em relação às coisas que são lícitas, as coisas que são corretas. Ok. Ok? Em relação àquilo que é ilícito, pelo amor de Deus, nem se toca nisso. O fulano tem prazer consumindo cocaína. Meu Deus do céu. Isso não está nem em discussão, é claro. Não está nem em discussão, sim. É isso que nós queremos colocar. Agora, quando o prazer por si ele começa a ser um fim, ele nos dissocia daquilo que nós somos. Nós não somos só corpo, nós somos corpo e alma. Nós não somos anjos, nós não somos só a dimensão espiritual, nós temos corpo. E Deus nos constituiu assim. Mas nós somos corpo e alma. Quer dizer, à medida em que nós vamos pautando o nosso viver apenas por aquilo que o nosso corpo pede, ainda que num primeiro momento isso seja bom, você concorda que mais hora, menos hora nós vamos escorregar? Então, talvez... Você começa comendo uma maçã e você termina, Deus nos guarde, sei lá, no quê? Entendi. Será que é correto pensar assim, então, apesar dos prazeres lícitos, não ter problema nenhum para o cristão usufruir deles, nesse tempo é como se a gente nos obrigássemos a afastar um pouco desses prazeres lícitos, evitando, inclusive, a ficar ali permeando que esses prazeres lícitos podem, de repente, nos levar, ou de alguma forma, à queda nos ilícitos? Claro, essa é a tese. Nós oferecemos, mesmo aquilo que é bom nesse tempo, como atitude penitencial, como atitude de purificação dos nossos corações, em relação aos nossos apegos, em relação ao apego, aquilo que Santo Agostinho chamava a criatura. Para que fique claro que sobre nós domina somente o Senhor, nós oferecemos até aqueles prazeres que são lícitos, para que nós não andemos no fio da navalha e salvaguardando, quer dizer, dando esse tempo a que nos purifiquemos do apego a qualquer realidade terrena, criada que seja, podemos, depois de transcorrido esse tempo, com uma grande liberdade interior, usufruir deles de novo, sem deles nos tornarmos escravos. Entendi. Então é um erro a gente fazer
alguém fazer essa associação. Cristão, católico, não pode de maneira nenhuma viver, usufruir dos prazeres lícitos. Não, não é isso que a gente está dizendo. E nem é isso que a quaresma quer nos ensinar, né? Aliás, tempo algum quer nos ensinar isso. Posso recordar São Paulo? Pois não. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. E é preciso perceber que nem tudo me convém, e mesmo daquilo que me convém, quando convém, em que tempos. A palavra ensina que debaixo do céu há tempo para cada coisa. Há tempo para o prazer bom e santo, e há tempo para abrir mão dele também. Está claro isso? Em vista de um interesse maior, de um lucro maior, de repente até para a gente viver isso bem vivido, depois desse período aqui da Terra, na igreja, nós estamos aqui na igreja militante, depois nós queremos chegar na igreja triunfante, que é o céu, não é isso? Deixo claro. A quaresma é um tempo de exercícios espirituais, de prepararmos realmente uma mais profunda intimidade e união com o Senhor Eric, para elevar os nossos corações, para realizar a beleza da transformação em Deus das nossas vidas. A caminho da Páscoa definitiva. Vivemos as Páscoas temporais do que a liturgia nos permite viver para que caminhemos para a Páscoa definitiva. A quaresma é um grande exercício espiritual de transformação, de conversão de nossas vidas pelo Senhor. Legal, padre. Bom, em relação então mesmo ao jejum, à abstinência e tudo que envolve isso, qual é a obrigação dos batizados? O que a gente tem que fazer? Como é que a igreja nos orienta nesse sentido? Guarde isso, então, você, meu querido. O que você precisa fazer nesse tempo? Primeiro, a quarta de cinzas, melhor dizendo, e a sexta-feira da paixão, jejuamos e nos abstemos de carne. Depois a igreja sugere que todas as sextas-feiras nós também nos abstenhamos de carne. Depois existem alguns exercícios de piedade. A participação na Eucaristia, a confissão sacramental, estamos nos esquecendo. Se falamos de penitência, falamos do sacramento da penitência, da reconciliação ou da confissão. O exercício, vamos falar ainda da via sacra, algumas obras de misericórdia corporais e espirituais, como a visita aos enfermos, a visita aos encarcerados, o dar alimento àqueles que nada têm, e daí por diante uma série de exercícios que vão constituindo esse todo que a igreja nos convida a viver para que nos preparemos bem para a Páscoa. Algumas pessoas mandaram perguntas aqui, eu já respondo a essas pessoas. Então, o padre deixou bem claro, não é só no período da quaresma. O período da quaresma é um período oportuno, rico para esse tipo de prática, mas especialmente no que diz respeito às sextas-feiras santas, nós estamos convidados durante o ano todo. As sextas-feiras, todo ano a igreja recomenda-se que não se coma carne. Inclusive a Márcia Gonçalves, de Santa Gertrudes, em São Paulo, ela pergunta se tem importância em guardar a quarta ou a sexta, se uma seria superior ou mais profunda que a outra? Tem essa diferença? Então, a quarta é porque é muito identificada com a quarta de cinzas, mas o dia por excelência em que intensificamos a mortificação, o jejum, a abstinência, o caminho penitencial é a sexta-feira, porque todas as sextas do ano, Márcia, todas, remontam ao dia da paixão do Senhor. A sexta é um dia votivo especialmente à paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Edson Moreira da Silva, de Araçatuba, São Paulo, ele pergunta se é verdade que havia um antigo costume onde as pessoas abriam mão de comer carne então na quarta e na sexta-feira e que pegaria então esse dinheiro que gastaria com a carne e gastaria de alguma maneira para ofertar a um pobre. Existe esse tipo de costume? Sim, porque está dentro daquilo do que precisamos nos penitenciar. O jovem não masca um chiclete durante a quaresma inteira, porque chiclete é o hobby dele. Olha que coisa boba, Eric. Guarda o dinheirinho do chiclete e oferece alimento aos pobres que nada o têm. Inclusive, a esmola tem tudo a ver com esse período. É porque é uma das 3 obras penitenciais por excelência. O jejum, a oração e a esmola, a caridade. E aqui são as 3 obras de justiça. As 3 obras não exteriores, mas interiores, que vão conformando o coração do homem a Deus. Até depois poderíamos aprofundar um pouco mais isso, Sim. Eric. Tá certo, padre. A gente volta nesse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas também a gente vai falar sobre a importância da via sacra. Okay. Né? Por que é importante rezá-la e o que a gente ganha com isso, né? Vamos dizer assim. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com o padre Wander sobre quaresma. Não sai daí, até já.